A Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Minas promove nos dias 13 e 14 de agosto, na próxima semana, o seminário Diálogos sobre a Articulação entre Serviços, Benefícios e Diversidade na Proteção Social Básica. O evento é voltado para gestores e técnicos municipais e tem como objetivo qualificar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade, considerando diferentes aspectos como gênero, raça, etnia e origem. Vamos agora falar com a diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais da SEDESE, a Maria Clara Souza Mendes. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda à 98 News. Muito obrigada, Júlio Vieira. É um prazer, né, estar aqui na 98 News. Agradecemos a oportunidade e, né, enfim, só agradecer. Eu acho que a ideia é falar um pouco, né, do seminário, né, o seminário, né, Diálogo sobre a articulação entre serviços, benefícios e diversidade na proteção social básica, né, ele está sendo realizado pela Subsecretaria de Assistência Social da SEDESE e ele propõe, né, um espaço de reflexão, troca de experiências, né, e aprofundamento teórico prático, né, sobre a articulação entre os serviços, né, executados pelo Centro de Referência de Assistência Social, os benefícios, né, que é a transferência de renda, né, e os benefícios eventuais, pensando de forma transversal, né, em relação à diversidade, né, dos sujeitos atendidos pelos CRAs, né, entendendo, né, que a maior parte, né, das usuárias e usuários dos CRAs, né, são pessoas negras, né, em situação de pobreza, com uma diversidade, né, também em termos de composição familiar, em termos de acessos. Então, a gente traz essa diversidade enquanto uma dimensão que atravessa, né, assim, a execução, né, o planejamento e as estratégias que devem ser realizadas na execução dos serviços, né, executados pelos Centros de Referência de Assistência Social. E aí, né, esse seminário, ele vai se dar a partir, né, de painéis temáticos e debates e abordará aí os desafios, né, e as possibilidades para a efetivação da função protetiva, né, nos territórios, pensando no enfrentamento das desigualdades, violências e promoção de direitos. E aí, considerando as especificidades de grupos populacionais diversos, né? Em Minas Gerais, a gente tem CRAS em todos os 853 municípios, né? Então, o CRAS, ele é, de fato, né, um local de defesa de direitos, onde se há articulação com outras políticas, né, onde, por meio de atendimentos e acompanhamentos, né, são realizados inúmeras estratégias visando essa redução de vulnerabilidades e de acesso a direitos. Então, a Maria, gente entende a importância de ter, né, de realizar esse seminário como esse espaço mesmo, né, de reflexão e de troca de experiências, né, entre os participantes e os convidados. deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a importância desse debate sobre essa diversidade dentro da política de assistência social, justamente para que a gente tenha políticas mais assertivas? Qual a importância disso? É uma importância enorme, assim, eu acho que trazer a diversidade, trazer a equidade, né, étnico-racial, né, de gênero, dos diferentes marcadores sociais, ele é, assim, fundante para a gente pensar na qualidade das políticas públicas, né, assim, não há possibilidade da gente pensar nessa qualidade sem pensar nos sujeitos que acessam as diferentes políticas, né? E aí entendendo, né? O Brasil com uma desigualdade fundante, né? É necessário a gente pensar, né, nas interseccionalidades, de que maneira esses marcadores sociais eles dificultam acessos, ou, né, e ao mesmo tempo também, né, é potência em termos de diversidade étnico-cultural, de diversidade étnico-racial. Então,
Eu acho que esse debate ele é central, assim, né? De fato, da gente pensar em políticas públicas mais inclusivas, né? Mais diversas, que de fato, né? O perfil sociodemográfico do Brasil seja levado em conta nesse momento, tanto do planejamento, execução, como a avaliação mesmo das políticas públicas, sobretudo da política pública de assistência social. Uhum. Quando a gente fala dos desafios, Maria, dos municípios mineiros nesse atendimento às populações mais vulneráveis aqui em Minas Gerais, quais são os principais entraves, o que que ainda dificulta esse atendimento de uma melhor forma e como que vocês estão articulando para melhorar esse cenário e tornar cada dia mais o atendimento melhor aqui no estado? Né, a Secretaria, né, de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Assistência Social, né, é, o Estado ele tem por objetivo apoiar tecnicamente e financeiramente, né, a assistência social, né, enfim. Então, acho que o primeiro ponto, né, é a gente se aproximar cada vez mais dos municípios, no sentido de estar próximo para identificar, né, quais são essas principais fragilidades e principais potências também, e realizar, né, principalmente ações de apoio técnico que sejam mais assertivas, tendo em vista essas especificidades, assim. Então a gente está realizando muita coisa, né? Assim, acho que a próprio processo de formação, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, né, no sentido para qualificar o trabalho, né, o apoio financeiro também, né, assim, que houve um aumento expressivo, é, e é isso, assim, acho que a ideia, a gente sempre a gente está sempre muito próximo, assim, né, aos municípios no sentido de realizar um trabalho conjunto, né, assim, porque acaba que quem executa os serviços assistenciais são os municípios, né, então o Estado ele fica nesse meio, né, digamos assim, né, entre a coordenação nacional, entre os municípios e o Estado fazendo essa articulação, né, enfim, e também é, pensando estratégias conjuntas, enfim. Falando em articulação, o que significa na prática articulação, por exemplo, de serviços como a proteção e atendimento integral à família, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, há benefícios como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o próprio Bolsa Família também, Maria. Eu acho que a sua pergunta é muito importante, Júlio Vieira. Eu acho que de fato, e é um pouco do objetivo do seminário, né? Assim, da gente discutir essa integração, né, entre benefícios de transferência de renda, e né, você citou o BPC, mas tem o Bolsa Família também, e os serviços, né, da proteção social básica. Acho que um primeiro ponto, né, que quando a gente pensa no nosso objeto, assim, a gente tem como pressuposto a multidimensionalidade da pobreza, assim, né? Então, se a gente está pensando em vulnerabilidade, a gente não pode pensar só a partir de uma perspectiva de renda, só uma perspectiva material, né? E tem uma perspectiva muito forte que é relacional, né? Que tem a ver com vínculos fragilizados, que tem a ver com dificuldades de acessos, de potencializar, né, encontros, né, organização comunitária. Essa integração, né, entre benefícios e serviços, ele que de fato é a sinergia para a gente pensar nesse enfrentamento às desigualdades e às vulnerabilidades, considerando uma dimensão material e uma dimensão relacional, porque ela complementa a outra, né? Uhum. Eu acho que eu acho que é isso que é legal,
principalmente nos CRAS, né? Porque a gente tem lá o Bolsa Família, a gente tem os benefícios eventuais e a gente também tem essas outras estratégias, né? A partir do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que você citou, que é um serviço realizado que se dá por meio de grupos. E a gente tem o PAIF, né, que é o carro-chefe do CRAS, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né? Então, de fato, eu acho que são essas duas estratégias complementares que, de fato, vão dar respostas mais assertivas às vulnerabilidades que as famílias apresentam. Maria Clara, para quem nos acompanha, ficou interessado em participar do seminário Diálogos sobre a articulação entre serviços, benefícios e diversidade na proteção social básica. O que fazer? Vocês podem, no site da CEDESE, né, www.social.mg.gov.br, lá, né, na primeira página mesmo, já vai estar o link, né, falando um pouco do seminário e o link de inscrição. E aí, né, o seminário ele é voltado para trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social, né, para pesquisadores, para usuários. Então, de fato, vai ficar muito satisfeito, né, contar com a participação aí de todos e todas. Maria Clara Souza Mendes, diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais da SEDESE, Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui de Minas, falando sobre este seminário nos dias 13 e 14 de agosto. Muito obrigado, viu, Maria, pelas explicações e sucesso para vocês nesse trabalho de capacitação tão importante.